Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez trazendo um vídeo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Maria, escritora, poetisa, professora, que adora música, que adora fotografia, que adora arte, que escreve, que pinta e que está aqui toda semana com um vídeo bem legal para vocês, numa parceria fantástica com a RPTV, Rede Potiguar de Televisão. Tá bom? Olha só, gente, o nosso canal hoje está tão bonito. Aliás, o nosso canal é sempre bonito, mas eu quero dizer o nosso vídeo. O vídeo de hoje está lindo e nós vamos falar de uma geração incrível que foi a geração 80. Eu posso dizer com todo o know-how, né? Porque eu vivi a década de 80 e eu a aproveitei como todo jovem daquela época aproveitava. Eu ouvia muita música, naquela época não tinha os discos que a gente tem hoje de CDs, eram discos grandes, os discos de vinil. E a gente ouvia também muita música de rádio e ficava escutando o rádio, anotando as letras. Mas embora a gente vivesse uma fase muito boa de produção artística, poética, intensa, nós também vivíamos uma época de muito medo, muito terror. Foi nessa época que surgiram aquelas ideias de disco voador, aquelas ideias de que o mundo ia acabar, aquela ideia de que uma bomba poderia ser acionada a qualquer momento. Mas por que esse terror todo? Olha só, gente, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, os dois brigando entre si, né, as duas grandes potências para saber quem ia primeiro apertar o botão. O presidente americano John F. Kennedy agora divulgou um ultimato. Ele diria: intimo o presidente Khrushchev a suspender e eliminar esta ameaça irresponsável, clandestina e provocativa à paz mundial. O mundo reteve a respiração, temendo que a guerra nuclear estivesse bem perto. Então foi exatamente nessa época que nós, jovens da década de 80, nós vivíamos esse período de tensão. Nós podemos até fazer uma analogia com os tempos de hoje, né? Estamos vivendo um período atípico para a nossa geração. É atípico para a nossa geração. Jamais imaginaríamos que viveríamos uma pandemia. Então o medo, ele é muito coadunado, o medo da pandemia, que a gente vive com o medo da Guerra Fria, né, que havia entre os Estados Unidos. Era Guerra Fria exatamente por isso, porque havia essa relação de conflito entre essas duas grandes potências. Cada um com um material bélico potentíssimo, assustando o mundo inteiro, apavorando o mundo inteiro, que a partir do momento que um dos botões fosse acionado, pum, né, nós poderíamos voar assim e viver o céu, só no céu mesmo. Então, hoje nós vamos falar da letra de uma música que representa muito bem esse contexto histórico do qual eu falei agora. Essa música, nós vamos analisá-la, ela é de uma banda paulista chamada Rádio Táxi. Quem não lembra de uma música chamada Minha Pequena Eva, o nosso amor na última astronave? O que todo mundo temia aconteceu. É o fim do planeta Terra e da humanidade. Mas não é o fim da espécie humana, porque houve quem conseguisse escapar de uma nave espacial. É este o tema da música gravada pelo conjunto Rádio Táxi Eva, que está em primeiro lugar das paradas de São Paulo e sucesso também em todo o Brasil. Quem é que não lembra? Garota Dourada. Então, eram músicas que fizeram muito sucesso, que essa banda fez muito sucesso. Ela surgiu, né, foi formada com os ex-integrantes dos Secos e Molhados e do grupo Tutti Frutti, que era da banda de Rita Lee. Então a Rádio Táxi, a banda Rádio Táxi, ela surgiu com força total na década de 80
e fez um sucesso assim extraordinário. Então hoje nós vamos fazer a análise de uma música que representa muito bem esse período da Guerra Fria. Chama-se Eva. A música Eva é uma versão de uma música italiana chamada Eva. E o autor dessa música é Umberto Tozzi. Ela é italiana, mas ela ganhou inúmeras versões em inglês, italiano, francês, inclusive em português pela banda Rádio Táxi. E hoje nós vamos analisar a música Eva, que fez muito sucesso e ainda faz hoje com outros artistas. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer pelo número de inscritos que a cada dia está aumentando, né? O nosso canal é bem novinho, começou agora, é um bebê, em novembro, né? Então, eu quero agradecer o número de inscritos, pedir a vocês que não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like e acionar aquele sininho que tem lá, porque toda novidade você já fica informado, tá bom? Antes de qualquer pessoa. Pois bem, a música chama-se Eva e a gente vai fazer uma análise aqui sobre ela. A música começa assim: meu amor, olha só, veja, o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Ou seja, é como se o eu lírico tivesse despertado, naquele momento acordou, foi na varanda e viu que estava tudo escuro. Quando ele diz o sol não apareceu, considerando que o sol é fundamental para a vida na Terra. Então, quando ele diz o sol não apareceu, significa que a vida na Terra seria a partir de agora inviável. E também quando ele diz meu amor, significa que existe ali um casal, não é? Um homem e uma mulher. O nome dela é Eva. E aí ele fica meio assustado, assim, apavorado com aquela ideia de que o sol não apareceu, então certamente a bomba foi lançada, porque o medo era esse, de que a qualquer momento os jornais televisionavam, né, o dia inteiro, tanto o jornal impresso como o jornal falado, o jornal, da televisão, que o mundo poderia acabar a qualquer instante. Então o terror, o medo, né, daquele fato ocorrer era tamanho, né? A CIA gastou milhões de dólares contratando videntes para espionar os soviéticos durante a Guerra Fria. Depois ele disse assim: meu planeta, adeus. Fugiremos nós dois na Arca de Noé. Tá tudo bem, tudo bem. Aqui ele dá uma viajadazinha, né? Quando ele diz na Arca de Noé, porque ele faz referência à Bíblia, né? À Arca. Mas quando ele diz assim, meu planeta, adeus, ele já está se despedindo da Terra. Esse eu aqui que eu falo é o eu lírico, não é? O eu poético. Ele se despede da Terra. Vou embora, nós vamos morrer, mas mesmo assim eu tenho a esperança de que nós vamos sobreviver numa nave que eu vou criar e nós vamos juntos. Então ele faz uma analogia, uma referência à Arca de Noé, onde as pessoas, os casais, né, de animais, de pessoas, iam todos ali, como reza a história bíblica. Então, ele imagina que ele poderia ir embora com ela e, a partir daí, começar uma nova civilização. Ou seja, ele não está triste de todo, né? Ele não é uma tristeza toda, é uma tristeza com a possibilidade de que algo melhor possa acontecer após esse problema, né, da bomba, essa explosão da bomba. E claro que ele dá uma viajadazinha quando ele diz assim, na Arca de Noé, né? Aí ele diz assim, é o final da Odisseia terrestre. Quando ele fala nessa Odisseia aqui, gente, ele faz também outra analogia interessante. Quem leu a Odisseia de Homero, que eu digo do autor, né?
Mas a Odisseia que Ulisses, que era o personagem, viveu, a Odisseia da mitologia grega, sabe muito bem do que eu estou falando. A arca que Ulisses usou para chegar até a ilha de Lesbos era uma arca parecida com a arca de Noé. Então ele diz, é o fim da Odisseia terrestre. Sou Adão, você será minha pequena Eva. No caso de Ulisses, seria Ulisses e Penélope, né? Que é a representação da personagem. E ele diz assim, sou Adão e você será a minha pequena Eva. O nosso amor na última astronave. Além do infinito, eu vou voar, sozinho com você. Aqui é o sentido dúbio, né? Eu vou voar com a explosão, né? Porque eles voam, né? A explosão faz as pessoas voarem, dependendo do tipo de explosão. Mas ele também fala nessa relação de voo, como os pássaros voam, juntos. Então ele mostra que é possível que eles consigam sobreviver. Não perdem a esperança. Outra coisa que eu acho fantástica, ele diz assim, me abraça pelo espaço de um instante. Olha, espaço, mais uma palavra-chave na letra da música. Me abraça pelo espaço de um instante, Eva. Me cobre com teu corpo e me dá a força para viver. Ele sabe que a força da mulher é inquestionável. E quando ele diz, me cobre com teu corpo, é como se ele voltasse a ser menino e pede a ela a energia, a força para ele conseguir sair daquele abismo no qual ele está vivendo, naquele momento de terror, de choque, de medo, de susto. Não é? Então, a força da mulher é inegavelmente um tema falado por todas as pessoas. Não é? Então, ele faz essa declaração de amor e faz essa alusão à mulher como esse ser capaz de suportar todas as dores, as grandes dores, como a dor da maternidade, por exemplo. Não é? A dor de dar à luz, que é algo fora do normal, viu, gente? Fora do normal. Quando ele fala nessa questão da força, ele se sente pequeno, mínimo diante dela. Outra coisa, ele diz assim, afinal, não há nada mais que um céu azul para a gente voar sobre o Rio de Janeiro, Beirute ou Madagascar. Toda a terra reduzida a nada, nada mais. Aqui ele faz uma referência direta à Guerra Fria. Uma referência direta à explosão que pode ocorrer, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da União Soviética. Quer dizer, ficavam nessa época as duas grandes potências, uma esperando pela outra. Quem primeiro acionasse o botão, a partir dali estaria consolidada uma guerra mundial, a terceira guerra, vamos dizer assim. Então, a década de 80 foi esse período assim, que marcou a história dos nossos jovens. A minha história, a história de quem viveu essa geração até os anos 90, porque isso continuou até os anos 90, com outras ideias, mas ainda arraigadas à história da bomba. E ele disse assim que se a bomba explodir, nada nos restará, né? Diz assim, toda a terra reduzida a nada, nada mais. Ou seja, não vai sobrar ninguém para contar a história. Não vai sobrar ninguém para contar a história. Então, esse medo, gente, perdurou por muitos anos, durante
Da década de 70, final da década de 70, início da década de 80 até 90, esse medo, ele perpetuou-se no imaginário das pessoas, inclusive no meu imaginário. Eu tinha muito medo que isso ocorresse. Pois é, então, Minha Pequena Eva, nosso amor na última astronave, aparentemente é algo tão doce, tão suave, mas na realidade trata de uma questão histórica. A música fala de uma questão histórica, mas de forma romantizada. Isso é o que faz com que a música se torne uma maravilha de letra. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Teremos entrevistas, teremos mais leituras de livros. E não esqueçam, mais uma vez, de se inscrever, clicar no sininho, dar o seu like. Pessoal, quanto mais vocês curtirem, melhor para nós, porque o YouTube vai entender que esse canal está crescendo e nós precisamos de mais inscritos para que tudo dê certo, tá bom? É um trabalho que eu faço com muito carinho, é um trabalho voluntário, não é? Como professora, e tenho também a parceria da RPTV, Rede Potiguar Televisão, onde eu trabalho, que me ajuda a elaborar e apresentar o nosso canal. A RPTV, inclusive, esse ano faz 10 anos e, enfim, está sempre nos apoiando. Tá aqui nosso canal Maria no Mundo das Palavras, sempre trazendo algo novo para você. Vou ficando por aqui e um beijo. Até a próxima semana. Beijos!